Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians para você. Fiquem até o final desse vídeo porque vamos trazer informações importantíssimas sobre o mercado da bola. Meia revelada aí do vídeo que vazou do Augusto Melo. Vamos falar também sobre zagueiro que pode estar pintando no timão. Negociação por Mateuzinho, será que esfriou? Será que vem? Será que o Corinthians desistiu do jogador? Vamos falar aí sobre o mercado da bola. O vídeo está intenso e cheio de informações para você. Gostaria de pedir humildemente também para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque ajuda o YouTube, a plataforma aí, a espalhar o nosso trabalho. Se assim merecer e ganhar a sua confiança, gostaria muito aí do seu joinha e da sua inscrição para fazer parte aí da família. Então, como vocês sabem que eu não gosto de enrolação, já vamos para o que interessa, já vamos para as notícias aí do nosso Coringão. Fiel, o Corinthians paga a multa rescisória com a PixBet no valor de 40 milhões de reais. É que o Corinthians chegou lá e deu os 40 milhões. O Corinthians conseguiu parcelar a dívida em 12 meses. Então, o Corinthians agora ele já não deve mais a PixBet, já acabou. Contas desbloqueadas, tudo normal, vida que segue. Inclusive a primeira parcela agora vence no dia 15 de fevereiro, o valor de 6 milhões de reais. Então o Corinthians já definiu aí essa questão com a PixBet, não será mais um problema para o timão. Fiel, sobre o mercado da bola, sobre Mateuzinho, Corinthians que estava confiante na negociação com o Mateuzinho, o Flamengo está batendo o pé e não quer negociar o jogador. O Flamengo disse que já tinha certas posições certas com o Corinthians e o Corinthians não aceitou. Por isso que o Mateuzinho estava treinando no Parque São Jorge, voltou para o Flamengo. O Flamengo está batendo o pé e não quer negociar o jogador com o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo igualado a proposta do Botafogo de 4 milhões de euros, equivalente aí a um pouco mais de 21 milhões de reais. O Botafogo desistiu porque entendeu que o Mateuzinho gostaria de jogar no Corinthians. Fiel, a grande questão aqui, ela é simples. Com todo respeito ao Mateuzinho, que quer jogar no Corinthians, reconhece a grandeza do timão, manda o Flamengo e tomar Caju, cara. Pô, 21 milhões de reais, você consegue contratar um lateral até melhor que o Mateuzinho, porque o Mateuzinho é reserva no Flamengo. Eu duvido que se o Corinthians não fazer uma pesquisa minuciosa aí no mercado da bola, no futebol sul-americano, ele não consiga contratar um lateral por 21 milhões de reais, melhor que o Mateuzinho. É necessário um lateral sim, mas também não é a principal prioridade do Corinthians hoje. Pô, sobe o Léo Maná então e dá preferência para o que o Corinthians está precisando hoje, que é um atacante, que é um meio ofensivo, que inclusive vamos falar logo já sobre aí possíveis contratações do timão. Então o que o Corinthians tem que fazer? Passa o lateral para frente, sobe, vem cá, Léo Maná, você vai subir, isso é reserva imediato do Fagner. Se o Fagner não abrir o olho, você toma a posição dele. Jogador jovem, jogador que está começando. Não é, para mim, na minha opinião, o lateral ideal para o Corinthians. O Corinthians precisava contratar, porque o Fagner não dá mais, tá? Mas não é a principal prioridade do Corinthians hoje. Então o Corinthians tem que ir no mercado da bola e trazer um lateral. Manda esse Flamengo, cara. E não faça mais negócio com esse clube. Porque toda vez que envolve o Corinthians, o Flamengo dá um jeito de barrar, mesmo indo contra a vontade do jogador, que é reserva lá. Então, as negociações entre Corinthians e Mateuzinho se esfriaram, tá, fiel? O que o Augusto Melo tinha muita convicção de dar certo, já não é bem assim. O Flamengo aí tá batendo o pé e tá fazendo de tudo para não negociar o Mateuzinho com o Corinthians. Então a informação é que Mateuzinho e Corinthians se esfriaram a negociação. Mas eu quero que vocês comentem aí agora. Comentem aí que eu respondo todos os comentários sem exceção. Vocês acham que o Corinthians deveria ficar insistindo no Mateuzinho ou deveria ir no mercado da bola atrás de um novo lateral? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, importante notícia, Pedro Raul já bidou, tá? Já saiu no boletim informativo da CBF, já chegou no Corinthians e já bidou. Diferentemente do Galo, que já está um mês e ainda não saiu no boletim informativo, né? Para vocês verem a diferença, para vocês verem o que o Tadieres fez com o Corinthians, um time sem expressão, um time totalmente pequeno. Mas é importante que o Pedro Raul já pode estrear
contra o Novo Horizontino domingo às 11 horas da manhã. E na minha humilde opinião, ele já tem que chegar e ser titular, porque ele estava jogando lá no Toluca do México. Ele está numa condição física boa para jogo. Então Pedro Raul, na minha opinião, já deve chegar e assumir a titularidade. Eu sei que no Brasil existe esse esquema tático que eles fazem, que o reforço chega, já não estreia de cara, coloca no segundo tempo, mas o Yuri Alberto não tem condições de jogar nem mais meio tempo. E é até bom para o Yuri Alberto tomar um fôlego. O Yuri Alberto precisa tomar um ar. É alvo de muitas críticas, nada está dando certo, a sua fase é horrível, não está jogando bola. Então o Pedro Raul já chegou aí, tem que pedir passagem mesmo, já tem que chegar como titular, porque o Yuri Alberto não dá mais. Vai ser bom até para ele aí se esforçar para ganhar titularidade de novo, para ganhar calma, para respirar um pouco. Na minha opinião, até mesmo se o Pedro Raul não pudesse jogar, o Arthur Souza tinha que ser titular, porque o Yuri Alberto realmente não dá mais para jogar. Mas grandes chances do Pedro Raul entrar como titular, tá, fiel? Eu quero que vocês comentem, é óbvio, o que vocês acham aí dessa possível estreia do Pedro Raul e se no seu time ele já entraria como titular ou não. Ou vocês aí dariam mais uma chance para o Yuri Alberto, vocês dariam mais minutagem em campo para o Arthur Souza. Comentem, fiel, porque eu quero saber sua opinião. É só você comentar aí que eu vou responder sem problema algum, tá, fiel? Ainda sobre o mercado da bola, tá vendo, fiel? Por isso que é importante, você tem que inscrever aí no canal do Corintianeiro. Aqui o Corintianeiro traz tudo mastigado para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui é notícia, fiel. Aqui é notícia transparente e real. E eu trago apurada, detalhada e mastigada para você. Que agora vamos falar sobre o Lianco. Vocês lembram que uns vídeos atrás eu dei informação que a esposa do Lianco, que é a irmã do Michael, postou em seu stories que Fabinho Soldado faria ligação ofertando aí a primeira proposta do Corinthians para o jogador vir para o Brasil. 3 horas depois ela pagou, inclusive saiu um portal Terra. Até falei pro pessoal aí, para quem quiser se apurar mais, para dar um Google aí para ver a postagem da esposa do Lianco. Fora que uns dias atrás, na estreia do Corinthians contra o Guarani, o jogador Lianco postou uma foto também no Instagram assistindo o jogo e depois fez uma remontagem com a mesma foto em preto e branco. Enfim, até aí eram notícias exploratórias, notícias que postou lá até para tentar fazer um alvoroço. A grande realidade é que o Corinthians negocia com o Lianco, tá, fiel? Zagueiro aí de 28 anos de idade. O Corinthians negocia com o jogador e tenta trazer o jogador. E o mercado do Lianco não é caro, é 4 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians ofertou para o Mateuzinho. Então, se o Corinthians quiser trazer o Lianco, se ele dá uma forçadinha na barra, se ele for um pouquinho mais agressivo, ele consegue trazer um jogador que quer jogar no Corinthians, que quer voltar para o Brasil. A única diferença que pega é que o Lianco, por exemplo, fiel, ele tem contrato até o meio do ano com o Al-Garraf. Então o que acontece? É um time árabe, é um time que tem bastante dinheiro, por se tratar de um time da Arábia. O Lianco é titular absoluto, joga muitas partidas, jogador de poucas lesões, titular absoluto, e o técnico já disse que quer contar com o jogador. Isso que pode ser um problema. A grande questão é que o contrato, você paga a multa de acordo com o tempo. E falta apenas 4 meses para vencer o contrato com o Lianco, que ainda não foi procurado para renovar. Então, se é um desejo do jogador vir para o Brasil, postou foto assistindo o jogo do Corinthians, com montagem em preto e branco, a esposa dele postou, a irmã é a irmã do Michael, cara, faz todo sentido. Acredito que se o Lianco vir para o Corinthians, já vem com condição de titular, porque o Lianco é bom zagueiro, fiel. O Lianco é um bom zagueiro, é um zagueiro alto, forte, rápido, faz gols de cabeça. Então o Lianco aí, se vir para o Corinthians, já chega com condição de titular absoluto. E é óbvio que vai ser titular. Raul Gustavo estava no Corinthians, foi emprestado porque não deu certo. Gustavo Henrique veio do Valladolid da Espanha, segunda divisão, já veio machucado. Seria a zaga titular Félix Torres e Lucas Veríssimo. Como o Lucas Veríssimo foi embora, é Félix Torres e Lianco. Não tem nem conversa. E o Corinthians procura zagueiro porque sabe que tem que contratar. Eu não vou nem mencionar aqui o nome do Caetano, que pra mim eu já trouxe em vídeo aqui que aquele moleque é um irresponsável, que não devia nem vestir mais a camisa do Corinthians.
pelo que ele fez aí no clássico contra o São Paulo. Então o Lianco aí tem negociações com o Corinthians. O que pode atrapalhar é esse contrato até o meio do ano, tá, fiel? Mas o Corinthians briga e eu já disse aqui, a vontade do jogador prevalece e muito em toda a negociação. Se o jogador quer voltar para o Brasil, falta só 4 meses de contrato, é como eu disse, é o Corinthians dar uma forçadinha, o preço de mercado dele não é alto e o Coringão consegue trazer o zagueiro aí pro Parque São Jorge. Mas eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acham da possível contratação do Lianco, do Al-Garraf, que está na Arábia. Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião. Na minha opinião, muito mais Lianco do que o Pablo, fiel. Mas comentem aí que eu quero saber. Porque agora vamos falar aí sobre a última notícia, que foi o vídeo vazado do Augusto Melo. Eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, meio-dia e pouco, eu soltei o vídeo vazado que todos soltaram aí, que o Augusto Melo falou que está chegando um meia de 1,90 m. A grande questão é que esse meia se trata de Frederico Redondo. Ah, corintianeiro, então você está cravando aqui que é o Frederico Redondo? Não, estou cravando, estou falando aqui que é bem grande a chance de ser o Frederico Redondo. Não sou eu que estou, só eu que estou falando. O Neto, por exemplo, que é um conselheiro do Corinthians, um cara muito bem formado aí no cenário esportivo brasileiro, no final do seu programa ele recebeu uma ligação dizendo que se tratava de Frederico Redondo, esse jogador que o Augusto Melo tem falado aí no vídeo supostamente vazado. Acontece que o Frederico Redondo ele é do Argentinos Júnior e tem contrato até o final de 2024. O que pega nessa situação? O Augusto Melo no vídeo falou que vai chegar um jogador, quer dizer, já está avançado pelo que ele disse nas negociações. Tá chegando, ele diz, está chegando aí um cara de qualidade de 1,90 m. Então a negociação está avançada. Se for realmente o Frederico Redondo, parabéns. Baita jogador, cara realmente alto, forte, bastante técnica ele tem. Ele não é aquele meia armador. Frederico Redondo é um cara que joga mais na contenção, marca muito bem, sabe distribuir o jogo e sabe armar também. Mas, cara, se o Frederico Redondo vir pro Corinthians, é uma baita contratação. Porque, como eu disse no vídeo mais cedo, o Augusto Melo revelou que o Corinthians contratou um meia de 1,90 m. Ele não disse que o Corinthians está negociando com um meia de qualidade de 1,90 m. Ele disse que o Corinthians contratou. Ele disse, tá chegando aí um meia de 1,90 m com bastante qualidade. Ele disse que o Corinthians contratou esse meia. E se realmente for o Frederico Redondo, que está em negociações avançadas com o Corinthians, é um baita reforço. Porque aí você já coloca Ranieri, Frederico Redondo e Rodrigo Galo, o Corinthians vai tomando corpo, vai tomando forma, vai ganhando energia, vai ganhando qualidade técnica no seu meio campo. Uma coisa que eu fiquei um pouco assim é que o Corinthians teve pendências aí, teve rixas com o Argentinos Júnior referente ao Fausto Vera por falta de pagamento. O Corinthians atrasou muito as parcelas do jogador. Na época o Corinthians foi até ameaçado aí de ser acionado na FIFA por causa do Fausto Vera. Vou apurar as informações, mas acho que o Corinthians não deve nada mais para o Argentinos Júnior em referente ao Fausto Vera. A grande questão é que eu não sei como se está se concretizando essa negociação entre Corinthians e Frederico Redondo, porque existe a birra do presidente do Argentinos Júnior pelo atraso do Corinthians que teve na época por Fausto Vera. Só que agora é outra gestão, é outro tipo de negociação, Fabinho Soldado à frente. Então, se realmente o craque Neto estiver certo, se for realmente Frederico Redondo, o Corinthians está aí tentando contratar um ótimo jogador para o nosso meio campo. E eu acredito que seja ele, porque é um jogador alto, um jogador forte aí, um jogador de bastante qualidade. Tudo se encaixa, está no orçamento do Corinthians, é do futebol do Sul da América. Diferente do Anderson Talisca, que tem lá o seu 1,90 m cravado, mas ganha 7 milhões por mês, né? É bem diferente do Thiago Alcântara, por exemplo, que eu postei que poderia ser uma possível contratação. Tem contrato só até o meio do ano agora com o Liverpool, mas vai ganhar aí mais ou menos as mesmas cifras que o Anderson Talisca. E tem proposta do Barcelona. Então, Frederico Redondo é a opção mais viável, é o cara mais fácil, está no orçamento do Corinthians, tanto por vias salariais, enquanto por contratação. E seu contrato vence em dezembro de 2024. E é um baita jogador, um cara novo de 27 anos,
22 anos, se eu não me engano, tá, Fel? Vou apurar essa informação. Não sei se é 25, 22 anos mais ou menos. Vou apurar e trago aqui para vocês. E Frederico Redondo aí tem grandes chances. Se for o Frederico Redondo, o jogador que o Augusto Melo revelou está muito avançado a ponto de fechar. Porque o Augusto Melo, repito, ele disse em vídeo, está chegando aí um meia, ainda ele brinca, né? Se o Corinthians classificar no Paulista, já era. Porque Rodrigo Garro volta a estrear, Pedro Raul tá aí e tá chegando um meia. Tá chegando um meia de bastante qualidade com 1,90 m. Obviamente que já está praticamente contratado. Então, se for o Frederico Redondo, esse meia aí do Corinthians é um baita reforço, baita qualidade. Não é aquele jogador meio ofensivo que eu tanto esperava, mas é um jogador de meio campo que chega, pisa na área, sabe fazer gol, sabe armar jogada, mas não é aquele cara oficial, aquele articulador nato, né? Mas é um baita reforço se o Corinthians contratar o Frederico Redondo. Fiel, o que eu queria trazer para vocês de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!